Espero conseguir gravar esse vídeo até o fim. O título que coloco nos vídeos é definido antes de gravar, e eu estou aqui escrevendo o roteiro, me perguntando: nossa, o que será dessa gravação? De verdade, eu não sei, mas seja como for, gravarei somente uma vez, como sempre faço, e é esse vídeo que irá ao ar. E claro, vamos falar um pouco também sobre o magnésio, tema do nosso ao vivo de terça-feira passada. Sejam todos bem-vindos. Eu sou Sofia Golfeto. Hoje é dia 22 de agosto de 2024 e eu quero agradecer a presença da Elaine Gonçalves, nossa farmacêutica sócia aqui do canal, no ao vivo de terça-feira, onde nós trouxemos esclarecimentos a respeito do magnésio. Eu vou deixar o vídeo do ao vivo aqui desse lado para vocês. Na descrição tem os contatos dela, outros links aí de produtos que eu sou afiliada. E também vou deixar cards ao longo do vídeo para vocês. E hoje o vídeo será dividido em duas partes, por conta de que eu vou falar sobre o Silvio Santos e eu não sei como que eu vou estar quando eu terminar de ler o texto que eu preparei para falar dele. Eu vou fazer uma parte do encerramento antes de começar a segunda parte do vídeo, tá bom, pessoal? Porque eu realmente não sei como é que eu estarei naquele momento. Então, em primeiro lugar, nós vamos fazer aqui eu vou trazer para vocês o esclarecimento de uma dúvida de uma seguidora e de uma amiga minha também aqui de Peruíbe, que me mandou uma mensagem pelo WhatsApp perguntando, pedindo para eu falar com a Elaine para tirar algumas dúvidas dela. Então, vamos lá. E eu tenho certeza que essa dúvida vai ajudar muitas pessoas. Ela toma magnésio quelado e treonato. Então, se você não assistiu ao vivo, assiste, que aí você vai entender, né, quais são as diferenças entre os muitos tipos de magnésio. E ela perguntou se isso altera hormônios, é, porque ela ficou preocupada com alguns exames que ela fez e depois que ela começou a tomar esses magnésios, ela teve uma alteração aí significativa no T3 e no T4. E a Elaine foi muito clara: não provoca alteração no hormônio, na quantidade de hormônio, na produção deles. Em seguida, ela mandou uma outra pergunta dizendo que ela tem a tireoidite de Hashimoto. E aí, por conta disso, ela está fazendo um controle de exames de sangue e tal, e deu essas alterações, e então, ela ficou preocupada, ela não entendeu, até porque também nós não falamos especificamente sobre a tireoidite de Hashimoto. Então, o que acontece? É, a tiroidite de Hashimoto é uma doença autoimune, e eu entrei em contato também com a Adriana Prado, a nossa nutricionista querida aqui, e o que acontece é o seguinte: tanto a Elaine quanto a Adriana falaram a mesma coisa. Não, o magnésio não altera isso, muito pelo contrário, ele ajuda, ele é um suplemento muito bem-vindo no tratamento desse tipo de tireoidite, né, desse desequilíbrio, e elas explicaram que também é necessário suplementar o selênio e o zinco, entre outras coisas mais. Porém, a tireoidite de Hashimoto é uma doença, um distúrbio, um desequilíbrio autoimune, ou seja, é quando o nosso organismo começa a atacar componentes do nosso próprio organismo. E, normalmente, as doenças autoimunes são decorrentes de problemas de absorção no nosso intestino. Então, eu vou deixar na descrição para vocês também o link do ao vivo com a Adriana, de 15 dias atrás, onde nós falamos sobre o intestino, e todas as doenças autoimunes, elas acontecem porque a permeabilidade da parede do nosso intestino aumenta em decorrência do tipo de alimentação que nós estamos tendo. E aí, moléculas grandes que não deveriam entrar no nosso sangue, elas começam a entrar justamente porque o intestino está sofrendo uma alteração na sua parede interior, né, permitindo que essas moléculas entrem. E isso desencadeia uma série de problemas. No caso específico aqui, estamos falando da tireoidite de Hashimoto. Eu achei muito interessante, porque depois da conversa, né, entre eu, a Elaine, a Adriana,
E a seguidora, minha amiga, ela então decidiu que ela irá fazer um tratamento com a Adriana e com a Elaine, lembrando que elas trabalham em parceria, porque eu sempre falo aqui que é importante você suplementar, fazer a sua suplementação com uma farmácia de manipulação, aonde você tem certeza da garantia de qualidade dos insumos que estão sendo utilizados naquela fórmula e também da maneira como a fórmula será preparada. Então, quem estiver também com esse problema ou outros tipos de problema, podem entrar em contato tanto com a Adriana quanto com a Elaine, certo? Agora eu vou fazer aqui parte do encerramento do vídeo, que senão eu não sei como é que vai ser depois, né? Então aqui eu peço para você deixar a sua curtida, seu joinha, se você gostou do vídeo, deixar seu comentário, compartilhar esse vídeo se você acha que pode ajudar outras pessoas, e também caso você esteja passando por aqui e gosta de temas como desenvolvimento pessoal, qualidade de vida, processo de despertar, expansão da consciência, aproveita e se inscreve, ok? E deixa eu ver aqui o que mais. Eu acho que é isso. Então, agora eu vou ler para vocês um texto que eu preparei para fazer a minha homenagem para o Silvio Santos. Eu estou aqui com essa camisa, eu nem lembro se eu já falei isso, acho que não, né? Em homenagem a ele, porque ele gostava, ele era uma pessoa muito alegre e ele usava umas roupas, assim como a gente costuma dizer, bem espalhafatosas, né? E essa camisa aqui era da minha mãe, então eu achei que combinava muito com a pessoa do Silvio Santos. Agora vamos aqui. é, eu vou então, opa, perdão, pessoal, eu vou então ler um texto para vocês aqui, que fui eu mesma quem escrevi. Ao mesmo tempo em que o Brasil está mais triste pelo falecimento do senhor Abravanel, nosso querido Silvio Santos, está também mais sábio. É impossível mensurar a quantidade de publicações em todos os tipos de mídias e redes sociais onde a história da vida dele está sendo contada e que nos ensina muito para quem tiver o coração aberto para entender. Com seus exemplos maravilhosos, repletos de ensinamentos de como viver com amor, felicidade, dedicação e de presença, na presença verdadeira e marcante na vida de seus familiares, amigos, no mundo empresarial e das suas colegas de trabalho, ele deixa para todos nós a certeza que princípios, valores, ética e respeito são a base para uma vida de sucesso e felicidade. Muitos de nós já têm a consciência de que estamos vivendo em tempos de inversão total de valores, e, claro, aqueles que não têm amor por si e pelos outros, mesmo sendo minoria, fazem um barulho extremo para denegrir a imagem e o legado de uma pessoa íntegra que viveu a vida sempre acreditando em si, fazendo o bem e reconhecendo e reparando seus erros. Ninguém é perfeito, mas quando o bem e Deus é o mestre de nossos pensamentos, sentimentos e ações, os resultados são tão visíveis, seja em pequena ou grande proporção, que fica impossível querer manchar ou apagar essa marca. Esse parágrafo aqui, pessoal, tem tudo a ver com as leis do universo. Inclusive, eu vou deixar para vocês aqui no card a playlist das leis do universo que eu tenho aqui no canal. Desde que me conheço por gente, o Silvio Santos fez e sempre fará parte da minha vida, e sei que isso acontece com todas as pessoas que tiveram acesso à TV, de pessoas centenárias a crianças, assistindo ou não seu programa, ou sintonizando em sua emissora, o SBT, que aliás completou 43 anos, se eu não me engano, na segunda-feira. De alguma forma, ele se fez presente, sempre com largo e sincero sorriso, espontaneidade, sem frescura, com muita simplicidade, sentindo-se agradecido, reconhecendo talentos, amparando artistas esquecidos pelo mundo midiático e os mantendo em seu quadro de empregados. Eu tive três fases Silvio Santos em minha vida.
A de criança, onde aos domingos a família estava junta com a TV ligada no Silvio, mesmo que a atenção estivesse voltada para brincar, mãe e as avós preparando o almoço, pai e avô conversando, às vezes amigos também juntos, e ao fundo as músicas e a voz do Silvio, sempre tão marcante, como se fosse parte da família, até parecendo que estava ali conversando conosco. Lá pela minha adolescência, comecei a olhar para ele com outros olhos, achava tudo brega, e como ainda não tinha o entendimento do que ele simbolizava, passei a ignorá-lo. Apesar de ter acompanhado quando ele colocou a TVS no ar, confesso que sabia que aquilo era um marco, mas fiquei meio confusa. Infelizmente, nessa época, pessoal, eu estava convivendo em alguns ambientes que hoje eu entendo o que estavam fazendo com a minha mente, tá? Nós vamos amadurecendo e nós vamos entendendo muitas coisas, né? Mas, enfim. A vida seguiu, entrei no sistema de trabalhar muito para sobreviver, problemas, escolhas erradas, a vida louca. E somente após os meus 25 anos, voltei minha atenção novamente para o Silvio. Algumas coisas me agradavam, outras não, mas dei muita risada com ele. Mais tempo passou, de uma forma ou outra, sua presença sempre muito marcante para mim. E, a partir dos meus 40 anos, entendi quem ele era, o que fazia e passei a admirá-lo. Busquei conhecer quem ele era de verdade e entendi que era, é e continuará sendo um exemplo a ser seguido. Silvio Santos, Cenoura Bravanel, a gente meio que é uma coisa só, mistura tudo, né? Fez e sempre fará parte da minha vida. Fiquei muito triste, chorei e me pego vez ou outra chorosa, lembrando de muitas passagens da minha vida e de como ele estava presente nelas. Mesmo sem ele saber, isso aconteceu com todos nós. Agradeço por minha mãe ter chegado no céu primeiro que ele, pois sei que ela iria ficar muito triste mesmo. Sei também que o que estou falando é a realidade de milhões de brasileiros. Por vezes, conversei com meus pais, com o Carlos, com a Kátia, sobre como seria quando o Silvio morresse. E apesar da tristeza, tudo o que aconteceu foi muito lindo e tenho certeza que ele sentiu todo o amor e carinho e a gratidão das pessoas, aliás, não somente no Brasil. Seu falecimento teve repercussão mundial. É um orgulho ter vivido na era Silvio Santos, que continuará presente na vida dos brasileiros. Que ele seja sempre um exemplo para aqueles que têm o propósito de viver com princípios embasados no bem e no amor. Aqui na descrição, então, pessoal, eu quero deixar alguns outros vídeos para vocês. Um do Cris Almeida, que ele publicou essa semana, muito legal, colocando uma música do Silvio. Eu tenho certeza que vocês vão lembrar de muitas passagens da vida de vocês ouvindo essa música. São as nossas memórias, né? Os cinco sentidos acessam essas memórias que estão lá no nosso subconsciente. E essas músicas, apesar de nos trazerem lembranças e por enquanto ainda nos fazerem talvez chorar, ficar meio assim, né? Elas nos conectam com coisas maravilhosas. Eu também vou deixar um outro link do Gustavo Lázaro, porque nesse vídeo que ele fez, ele colocou várias passagens de falas do Silvio Santos muito importantes. Então, independentemente da sua crença, da sua religião, se você tem religião, se não tem, não importa. A forma como ele passava os ensinamentos dele era muito interessante. E nós podemos receber isso com o coração aberto, não é? Porque isso torna todos nós pessoas melhores. Obrigada, Silvio, por tudo. Meu desejo é que você siga sua jornada de luz, sempre na paz e continuando nesse lindo caminho que por um tempo você trilhou por aqui. E a nossa mensagem de hoje é uma frase do Raul Gil que eu ouvi no mesmo dia em que o Silvio faleceu. Abre aspas para ele. O Cenoura Bravanel morreu, mas o Silvio Santos é imortal.
E eu também quero lembrar, pessoal, que apesar de eu estar assim, meio assim, eu tô meio passada, né? Inclusive, eu tive que gravar o vídeo de novo, porque eu falei algumas coisas erradas na primeira gravação, lá na parte do magnésio, e quando eu fui assistir, eu vi que eu tinha comido bola, porque eu tô tão assim emocionada que eu me atrapalhei. Então, por conta disso, eu tive que gravar o vídeo novamente. E é importante nós lembrarmos sempre daquele sorriso aberto do Silvio, né? Ele era uma pessoa que estava sempre sorrindo, mas ele transbordava isso, não era um sorriso falso, não era uma alegria para vender midiática, era uma coisa verdadeira. Então, essa fase da tristeza, desse luto que o Brasil está vivendo, vai passar. Não é? Porque essa tristeza, ela é comum quando alguém vai embora, quando acontece alguma coisa, quando, né, nós ficamos tristes, mas sofrer é uma escolha. Então, logo tudo passa, mas vamos sempre manter a alegria, a felicidade genuína dentro dos nossos corações. Jesus ensinou isso, né? Alegrai-vos, porque é isso que nós estamos fazendo aqui na vida. Do mundo não se leva nada. Vamos sorrir e cantar. E é assim mesmo que deve ser. Eu sou Sofia Golfeto, desejo a todos um excelente final de semana, muita paz dentro da verdadeira luz. Namastê, um beijo para você e desculpa aí se eu me embananei um pouquinho, mas faz parte, pessoal. Beijinho, tchau.